metade da chapa da igreja. Na igreja por onde rezávamos, orávamos, não era coberta o teto completo. Église oleza munene. Era uma igreja bem grande. Essa metade ya sacrifício papa pesa na église. Foi uma metade de sacrifício em que o pai deu na igreja. Asala makambo ebele na église. Esse pai fez grandes coisas na igreja. Yazali pasteur te. Ele não foi pastor. Pasteur babimi. Mas na sua ventre saiu pastor. Loba amen. Amém. Napsaki papa kumisaka nzambe. Disse ao pai, glorifica cada vez Deus. Um dia me disse que eu fosse jovem como tu. A ansiedade é de servir Deus. Mas conheci já Deus na velhice. Disse-lhe, pai, continua o que você faz com sacrifício. Está a construir altar. E eu saí como servo. Alegra porque teus avós já estão a sair servos. Irmã, o tempo de servir é esse. Para o amanhã dos seus filhos. Dá sacrifícios. Semeia sacrifícios. Para o bem do futuro dos seus filhos. Hoje Deus sacrifício na yeko loba. Deus não mente, o teu sacrifício amanhã vai falar. Toma loba sacrifício. Sacrifício, grita loba sacrifício. Grita sacrifício. Tala nzamba futaka. Deus paga. Até 10 leki. Mesmo que passar 10 anos. Até 5. Mesmo 5 anos. Até 20. Mesmo 20 anos. Oyo zo sala pona nzambe. O que você está fazendo por Deus? Deus? Sala pona basali na ye. O que você está fazendo por Deus? seus Sala servos? pona musala na ye. O que você está fazendo por sua obra? Lobi ekobimisa bata minene. Lobi ekobimisa basi ya nguya. Lobi ekobimisa batu ya mbongo. Lobi ekobimisa basali minene. Mutazokenga loba me. Amen. Les sacrifices ne pourrissent jamais. O sacrifício não apodrece. O sacrifício não apodrece. Amém. O sacrifício não apodrece. Diga ao teu próximo, o sacrifício não apodrece. Un acte de sacrifice. Enquanto vamos fazer um acto de sacrifício, en se référant avec les chiffres de l'alliance. aplausos fortemente em nome de Jesus. Troisième élément, troisième chose, A terceira coisa, exigência. troisième exigence, A terceira exigência, à part kotonga hôtel ya malamu, fora de construir o bom altar, la lobby sacrificateur, falei de sacrificador, il faut nganga moko a famille azala. deve haver servo da família presente. Yonde oza mosali, ko mona mutu musute, ezala tata noza pasteur, yo pe mitia mosali. Você se veja como servo, não veja mais alguém. Potoza royaume ya banganga. Porque estamos no reinado dos servos. A segunda coisa, sacrificateur ayaka na bambeka. O sacrificador traz sempre sacrifícios. Yango esala kama kasi ya hotel ozo tonga epai na nzambe. É que fortalece o altar que você construi. Troisième chose, a terceira coisa, troisième exigence, a terceira exigência, tout hôtel exige la présence du feu. Todos os altares exigem a presença de fogo. Todos os altares precisam a presença de fogo. Só que moto exate. Se não houver fogo, moyen hôtel do sacrifício na yo, ezala greye pai na nzambe exate. Não há como o teu sacrifício for agradável a Deus. Yango como na Bíblia, pelo que temos visto na Bíblia, todos que deram sacrifícios, bachaki moto, puseram fogo. Moto wana tango emati. Quando esse fogo subia, moto ezali ko permettre une bonne odeur epai na nzambe. Esse fogo fazia com que subisse bom cheiro para Deus. Tango Abel asali sacrifício. A Bíblia diz quando Abel fez o sacrifício, apelisi moto, acendeu seu fogo, milinga wane mati, e o fumo subia. Bongo nzambe ayoki solo kitoko. E Deus sentiu bom cheiro. Nini e permita que facilita que odeur mate pai na nzambe. O que é que permitiu? Nini permita que solo mate pai na nzambe. O que é que permitiu que o cheiro subisse a Deus? C'est le feu. Foi o fumo. Loba le feu. Loba le feu. O fogo. Loba le feu. O fogo. Na soko to loba le feu. O fogo. Ce qui monte exate. Se não houver fogo, sacrifício peut causer la grillete. O sacrifício também não vai ser agradável. No Testament,
Pelo que no Antigo Testamento não podia sacrificar a Deus sem que haja fogo. Hoje em dia o nosso fogo c'est la prière. É a oração. Quando a pessoa vem com sacrifício, não se manda alguém para alguém levar. Pessoalmente. O sacrifício traz aquilo pessoalmente. Não, sacrifício il faut y en a sacrifice no hotel. Eu admiro pessoas que mandam dízimo deles para outras pessoas a ofertas. Você sozinho que deve trazer ao altar. Hoje já não temos lugar para fogo. Mas a oração sobre o teu sacrifício é como se fosse o fogo em que o Senhor que sobe e que torna, fortalece o teu altar. A quarta exigência, todo altar exige la conclusion d'une alliance. A conclusão de uma aliança. Pour onde é altar, il faut conclure alliance. Deve concluir aliança. Sans conclure alliance, sem concluir a aliança, hotel est la valeur de. O altar não tem valor. Yango como no Ancien Testament, pelo que temos visto no Antigo Testamento, que apesse sacrifício, quando alguém dá o sacrifício, akoloba maloba alliance. Ele dirá palavras de aliança. Okokiko yisa hotel na yo makasite. Não pode fortificar o seu altar. Não pode edificar altar a Deus sem que faça uma aliança. Entre supérieur e inférieur. Essa aliança é feita entre o superior e o inferior. Pelo que o que chamaram em grega sutek e diatek. Sutek c'est le supérieur. Sutek é o superior. Diatek c'est l'inférieur. E diatek é o inferior. Or la Bible dit dans Hébreux 7. E enquanto que a Bíblia diz em Hebreus 7, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. É o superior que abençoa o inferior. Quando estamos fazendo aliança com Deus, o Deus é como superior e nós como inferiores. Deus dirá que meu filho, fizeste aliança para tua família, para os seus filhos. Destes sacrifícios, e Deus vai dar as suas ordens e vai dando os interesses da conclusão da aliança. Onde há acordo de aliança, há palavras que têm se dito. Pelo que vimos antigamente, até hoje, todos que entravam no mundo das trevas, todos que entravam na magia e no mundo do ocultismo, fazem sacrifícios e fazem alianças. Uns podem fazer por intermédio de sangue. Uns podem fazer por causa de escrever o nome. Na ba obikila nako donc biloko yo ko salaka te boye ko bimaka te eroyo boye ko salaka te parce que ba benga ngo ba conclusion ya alliance. E vão dar as suas proibições de dizendo que isso não faz, tudo aquilo é conclusão da aliança. Mais ememeli bango ba passe. Mas trouxe-lhes sofrimentos. Yango somona bana ba kizengi na bandaka batu mususu. Pelo que vimos loucos tolos noutras casas. Essa ba consequência ba aliança bakanga. São consequências de alianças que acordaram. Mais yondi manga na tonga lelo. Mas você aceita nessa de manhã. Aliança yoko kanga. A aliança que você vai acordar. Eko boto leba kizengi te. Não vai te fazer sair. Não eko boto leba kizengi te. Não vai te fazer nascer tolo. Eko boto leba basi andumba te. Não vai te nascer também prostitutas. Eko boto leba miibi te. Não vai te nascer também gatunos. Eko boto leba bandite. Não vai te nascer também eko boto leba ndoki te. Não vai te nascer também aliança ko sala. A aliança que vai fazendo. Essa aliança ali pamboli. É uma aliança de bênção. Como yango? Escreva isso. Zambe. Deus. Tala makama mabena kwa isi na família. Olha as coisas mais que tirei na família. Aliança nangala soko mama kamboni. A minha aliança está escrevendo isso. Libala ezanga te. Que não falta casamento. Bana mayele. Que inteligência nas crianças. Makambo malamu. Okomi makambo wana.
Completa essas todas as coisas. Escreva essas coisas. E assina isso. E amarra isso. Deixa que te digo. Tudo que você amarrar no altar. Ninguém. Venha do céu ou de baixo. Irá destruir a sua aliança. Alguém me ouviu? Alguém me ouviu? A aliança que está fechando. Não dos bruxos. Não mágico. Não dos tios. Vai destruir. Pelo que visto no Antigo Testamento. Uns construíram altar para Deus. Cada vez que moria. E cada vez que o filho lhe substituía. Vai vindo destruir esse altar. Vou te dizendo. O teu altar. Ninguém que destrua. Ninguém destrua isso. Ninguém vai destruir. O que você está a acordar com Deus. O que vai continuar a concordar com Deus. Ninguém vai vir estragar sua família. Ninguém vai vir estragar seus filhos. Onde quer que ele venha. Não virá. Você mete betão. Mete uma fé. Não há como entrar. Os teus filhos vão continuar. Viver os benefícios de aliança que você está fazendo com Deus. Mesmo que fazendo hoje, fazendo amanhã, continuar fazendo isso. Por fazendo isso, está construindo o altar para teu Deus. Amém. Amen. Loba amen. Diga amen. Motomoko te akoyako panza lipambo lina famila yo. Ninguém virá destruir essa Motomoko te akoyako buka hotel na yo. Ninguém virá destruir o teu altar. Est-ce que mtazoka nga? Alguém está me ouvindo? Soso kanto bolo loba amen. Levanta a diga amen. Loba hotel na ngai. Diga meu altar. Ona so tongela Yahweh. O que está construído para Deus. Na soko te ona so tongela Yahweh. Está construído para Deus. Nguya moko te. Não um poder. Motomoko te. É uma pessoa. Akobuka yango. Pode destruir. Na kangi yango. Amarei isso. Na kangi yango. Amarei isso. Au nom de. Em nome de Jesus. Au nom de. Em nome de Jesus. Au nom de. Em nome de Jesus. Nous voulons faire un sacrifice. Devemos fazer sacrifício. Un sacrifice. Sacrifício. Pour construire hôtel. Para construir altar. Nous avons 3 chiffres. Temos 3 cifras. Nous avons le chiffre 12. O cifra 12. Il y a alliance. Aliança. Nous avons le chiffre 7. O cifra 7. Il y a perfection. Da perfeição. Nous avons le chiffre 3. E o cifra 7. Chiffre 3. Cifra 3. Il y a résurrection. Da ressurreição. Donc nous avons une alliance. Queremos fazer uma aliança. Na bia aliança sukite. Si ma lobe ko continuer ko sala yango. Sabemos que a aliança não tem fim. Pode fazer cada vez. Quando você faz sacrifício, estamos fortalecendo o nosso altar. Está a fortalecer a sua bênção. Está a fortalecer a sua família. É como que estivesse a vedar. É como que estivesse a proteção. É como que estivesse a proteção. Falamos que o cifra 12, o cifra 7 e o cifra 3. Temos aqui envelope. Vamos trazendo isso durante toda a semana. Vamos levando isso durante a semana. Dentro do envelope. Escreve lá dentro do envelope. Coloca lá uma folha. Coloca nessa folha palavras de aliança. Em que na tua família veja que não anda melhor. O que nunca veja aconteceu. Sobre esses cifras. Escreve papéis. Pendant toute la semaine. Durante a semana. Sou como sacrificador que estou convosco. J'aurais besoin de ces papiers. Todas as palavras de aliança melhores, escreva isso. Quando acabar de escrever isso, declara isso na tua casa. Diga a Deus. Olha as palavras de aliança. Que estou a dirigir. Que estou amarrando por minha vida. Por meus filhos. E por meus netos e netas. Bem amado. Depois dessa declaração, pega a oferta dessas cifras.
Coloca também dentro. Bandalobi lundi tu recevoir enveloppe wana. Perante a semana, a partir de segunda-feira, vamos receber esse envelope. Na éviter malgré na zone déplacée, mais tu éviter tu bonsala pasteur papier. Não sei se vou deslocar, mas vamos conversar com o pastor. Sauf imprévu. Le banzamba sala na mokano mususu. Que a não ser que Deus faça por outro caso. Au cause la urgent, tu peux le faire cette semaine avant tout comme dimanche. Ce que c'est impossibilité, même le dimanche tu peux l'apporter. Se tiver uma impossibilidade durante a semana, pode ir trazendo. Na sala possa bater chiffre 12 baleka 12,000 kwanza, tu peux passer. Preciso de pessoas de cifra 12 que passassem aqui à frente. Enveloppe. Édifique um altar ao Senhor. Edifica seu altar ao Senhor. O lingo sala sacrifício para o tonga hotel. Querem fazer sacrifício para construir o altar. Passa aqui à frente. Avec 12,000 kwanza. Somente por 12,000 kwanza. Cifra 12. Esse sacrifício. É sacrifício. Levanta só a sua mão. O protocolo vai te dar no envelope. O que está fazendo, irmão? Vai nascer boas coisas amanhã. 12,000 kwanza. Apenas 12,000. Muitos que deram galinhas aos quimbandeiros. Trouxe epilepsias na família. Muitos que deram dinheiro aos feiticeiros. Eles trouxeram maridos na família. A combien plus forte raison? Sacrifício o sacrifício que está fazendo é mais forte. Prière na yosa sacrifício. A sua oração é sacrifício. Offrande na yosa sacrifício. A sua oferta é sacrifício. Bim na yosa sacrifício. O seu dízimo é sacrifício. Então moi musapibi cosa levanta somente o dedo por onde estás. Chiffre 12. O cifra 12. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor os abençoe. Vous allez présenter cette enveloppe para Motonan Nzambe. Vão apresentando esses envelopes ao servo de Deus. Chama aliança na envelope. Coloca palavras de aliança nesse envelope. Batu ya 12,000 basili. Toquei na chiffre 7. Chiffre 7. 12,000 acabaram. Vamos ao de cifra 7. Chiffre 7 tombola maboko na yo. Levanta somente a sua mão. Cifra 7. $7, 7,000 kwanza. 7,000 kwanza apenas. Tombola loboko chiffre 7. Cifra 7. Levanta a sua mão. Edifica o altar ao seu Deus. Tonga hotel pour Nzambe la yo. Edifica o altar para o seu Deus. Chiffre 7 est la perfection. Cifra 7 é da perfeição. La totalité. A totalidade. Tomba loboko chiffre 7. Nós vamos Cifra 7. Tomba bouchete. Tomba loboko va pesa yo envelope. Levanta sua mão, vão tirar no envelope. Cifra 7. Joa pona bana na yo. Recebe a favor dos seus filhos. Joa pona bandeko na yo. A favor dos seus irmãos. Essa sacrifício. É dos sacrifícios. E se lhe lote. Não acaba hoje. O koko salango année prochaine. Pode ser fazendo o ano próximo. Faz cada vez contínua. Nasa convaincu na mulimo na Nzambe yango to permettre to sala hoje. Estou convencido pelo Espírito de Deus. Chiffre 7 tombola loboko esqueza ali. Cifra 7, levanta a mão por onde estás. Só que mesmo na za zula mona na yo pona chiffre 7. Mesmo a favor do teu filho, recebe isso. Toquei na chiffre 3, tomba loboko, chiffre 3. Vamos ao cifra 3. Chiffre 3, tomba loboko na yo. Cifra 3, levanta a sua mão. 3,000 kwanza. 3,000 kwanza. Je pense que mutunyo só sala un sacrifício. Acredito que toda pessoa vai fazer sacrifício. 3,000 kwanza. 3,000 kwanza. Nzambe apambola bino. Que Deus vos abençoe. Nzambe apambola bino. Que Deus vos abençoe. Só pona bana na yo. Recebe através dos seus netos e netas. Tamo só pensar que mbongo bisika mabe. Ao invés de deixar dinheiro a lugares maus. O pensava mbongo para bato batala batu maboko. Deixa dinheiro aos que verificam as mãos, as palmas de mão. E botar mawa na vida yo. Te trouxe maldição na sua vida. 3,000 kwanza, 3,000 kwanza. 3,000 kwanza.